Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E você já sabe, toda quarta-feira tem programa novo por aqui, em que analisamos, a partir do Evangelho e da doutrina espírita, vários temas. E no episódio de hoje, nós vamos fazer uma reflexão dupla sobre a parábola do bom samaritano, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Para não perder nenhum episódio, inscreva-se no canal O Espírito do Evangelho, nos aplicativos de áudio, como o Spotify, o Apple, Google Podcast, Amazon Music, por exemplo, e também lá no YouTube. E se gostaram do conteúdo desse podcast, por favor, não deixem de curtir e compartilhar. Fique de olho também em nossas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e Twitter, e também temos grupos no WhatsApp e Telegram. Bom, a reflexão dupla de hoje será assim dividida aqui no programa. Sempre com base na parábola do bom samaritano, como já mencionamos, que inclusive é um conteúdo exclusivo, só existe esse texto no Evangelho de Lucas. No primeiro bloco, vamos analisar a questão da compaixão. Será que eu tenho esse sentimento ou acho que tenho? Aliás, sei identificar quem é o meu próximo? No segundo bloco, comentaremos a frase amar ao próximo como a si mesmo, a partir de uma reflexão de Allan Kardec, que tem como base o ensino de Jesus. Também contida essa frase lá na parábola do bom samaritano. Será que estou tratando o meu próximo como eu me trataria? Vamos analisar como a vacinação contra a Covid e o uso de máscara entram nesse importante debate. E como não poderia deixar de ser, vamos ter convidados especiais para nos ajudar nessa dupla reflexão. Então vamos lá? Vamos começar? Muito bem. Vamos iniciar aqui então o nosso programa, o bloco 1. Quando nós vemos aqui em nosso dia a dia situações dramáticas, como pessoas morando nas ruas, passando fome, ou que foram vítimas de tragédias, como estamos vendo em relação às chuvas aí no começo do ano, surge um sentimento interior, algo que nos motiva a alguma ação, nem que seja para fazer uma oração pelas vítimas. E esse sentimento chama-se compaixão, que é o tema aqui do nosso primeiro bloco. E o que quer dizer compaixão? Aí eu fui lá no dicionário Wise e vi que o significado da palavra seria sentimento piedoso, exclusivamente humano, de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, ou de outro, né? Outra pessoa, acompanhado do desejo de minorá-la. Então, você tem esse sentimento piedoso e vem acompanhado de um desejo de minorar aquele sofrimento, uma ação. Diz aqui ainda o dicionário Wise, participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita, provoca um impulso altruísta, um impulso de generosidade, de ternura para com o sofredor. Então, aqui tem a definição de compaixão no dicionário Wise. Portanto, nós temos um desejo, quando nós sentimos compaixão, um desejo de minorar, de diminuir o sofrimento alheio. Temos também um impulso, queremos fazer uma ação, algo, né, a respeito, um impulso de ternura pelo outro. A ideia aqui realmente é de uma atitude, fazer alguma coisa em relação àquilo que está nos provocando aquele sentimento. Mas é fácil ter um sentimento verdadeiro de compaixão? Vou repetir aqui. É fácil ter um sentimento verdadeiro de compaixão? Porque, às vezes, até queremos tomar alguma providência, mas o fato é que poucos fazem alguma coisa. Poucos aí se dão o trabalho de fazer algo. Ficamos lá com um sentimento de tristeza, lamentamos aquela situação ruim, mas nós não fazemos uma ação. E a situação piora um pouco mais se a pessoa que vemos em sofrimento for um estranho, uma pessoa que nós não conhecemos, não faz parte das nossas relações. Se fosse um familiar ou um amigo, talvez a chance fosse maior de podermos ajudar de alguma forma, ou de nos sentirmos mais motivados a ajudar de alguma forma. E por que não ajudamos na maioria das vezes? Boa questão aqui. Por que nós não ajudamos na maioria das vezes? Por que nós não exercemos plenamente a compaixão em todos os momentos?
Para entender isso, precisamos ir ao Evangelho. Vamos lá ao Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Vamos, num primeiro momento, ver aqui os versículos 25 a 29, mas na voz aqui do locutor Cid Moreira. É o início da passagem que Jesus depois, na sequência, vai contar aí a parábola do bom samaritano. Então vamos ouvir aqui Cid Moreira. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está certa. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Essa é a pergunta do fariseu. Aliás, é uma pergunta interessante, essa pergunta que o fariseu faz a Jesus e que continua a reverberar até os dias de hoje. Quem é o meu próximo? Porque muitos de nós ainda temos muita dificuldade de enxergar quem é o meu próximo. Ou achar que o meu próximo seriam só familiares, por exemplo. E olha aí, não vamos colocar todos, não. Alguns membros da família, olhe lá. E amigos mais queridos. E para responder não só a questão do fariseu, quem é o meu próximo, mas também para nos alertar sobre o nosso comportamento, Jesus conta, então, a parábola do bom samaritano. Nós vamos ver agora um trechinho. Eu vou pegar aqui o Novo Testamento da Sociedade Bíblica do Brasil com a Nova Almeida atualizada. Então, vamos lá. Vamos ler do capítulo 10, versículos de 30 a 34. O fariseu, então, fala, né? Faz a pergunta, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por acaso, por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. Então, era uma pessoa religiosa, era um sacerdote. Ele viu aquela pessoa caída e não fez nada, seguiu. Jesus continua aqui. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo, ou seja, vendo aquela pessoa caída no chão, passou ao lado, nem fez de conta que não estava nem olhando. E o levita também era integrante da casta religiosa judaica da época, especificamente cuidava dos assuntos no templo de Jerusalém. Então, Jesus está colocando aqui duas pessoas religiosas que passaram e viram aquele sujeito caído na estrada e não fizeram nada. E aí ele segue. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se, sentiu compaixão por ele. Veja, agora Jesus muda o personagem. Já não tem mais nenhuma ligação com a parte religiosa e é um samaritano. E é interessante porque os samaritanos e os judeus tinham uma rixa, tinham uma briga. Eles não se davam. E Jesus, então, pega e coloca aqui um samaritano como um contraponto às ações dos religiosos. E aí vocês observaram que o samaritano sentiu compaixão por aquele homem que ele não conhecia e estava caído e ferido lá na estrada. Lembro da definição da palavra compaixão lá no dicionário Wise, que nós falamos há pouco? Sentimento piedoso, exclusivamente humano, de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la, né? Uma ação, tem um desejo de fazer alguma coisa. Tanto que alguns estudiosos do Evangelho dizem que a compaixão, quando está descrita lá no Evangelho, principalmente em grego, seria uma ideia de um sentimento profundo de misericórdia, de ternura, que toca as vísceras, ou seja, você fica tão incomodado com aquela situação que você quer fazer alguma coisa. Ou seja, é um sentimento que provoca, convida à ação
de ajuda ao próximo. Vamos ver o que fez o samaritano, qual foi a atitude dele. Voltamos aqui para o Novo Testamento, vamos lá a partir do 34. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele. Então, o samaritano se aproximou e começou a fazer curativos naquela pessoa que estava caída e ferida, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários, quer dizer, uma moedinha da época, né? E os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. E aí acaba a história. Então Jesus se volta lá para o fariseu e pergunta para ele: qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Porque, como você sabe, o fariseu chegou e perguntou para Jesus, lá no começo, quem é o meu próximo? E aí Jesus contou a história e agora ele está devolvendo para o fariseu com uma outra pergunta. Dos 3, do sacerdote, do levita e do samaritano. Qual dos 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E aí o fariseu respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Vejam só, aquele que praticou misericórdia para com ele. Ou seja, dos 3, o único que praticou a misericórdia, que teve compaixão por aquela pessoa que estava caída no chão lá, aquele desconhecido, foi o samaritano. Portanto, a partir da compaixão, da misericórdia e da caridade para com o nosso próximo, é que estaremos cumprindo um dos maiores mandamentos que Jesus nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Além disso, a compaixão, a caridade, a misericórdia vão nos auxiliar também em nossa transformação moral, porque esses sentimentos nos levarão a sermos pessoas mais humildes, mais desapegadas, ou seja, a compaixão, a caridade, a misericórdia são um excelente antídoto contra o orgulho e o egoísmo, sentimentos negativos que não nos deixam enxergar quem é o nosso próximo, caso aqui do sacerdote e do levita. E justamente sobre essa questão do egoísmo, que o pastor Ed René Kivitz, da Igreja Batista da Água Branca, aqui de São Paulo, faz um comentário precioso que nós vamos ouvir na sequência. Qual é a grande resposta da espiritualidade de Jesus e da espiritualidade do reino de Deus? Abrir mão do seu próprio ego e ser capaz de olhar para algum outro como mais importante ou como digno de atenção e cuidado, tanto quanto eu dou a mim mesmo. Veja que interessante, é possível que eu saiba todas as doutrinas do cristianismo, mas que continue sendo um egocêntrico, egoísta, indiferente à dor do meu próximo. É possível que eu cumpra todos os ritos da minha religião, que eu frequente a igreja, que eu participe da missa, do culto, seja lá do que for, mas continue sendo egoísta, egocêntrico e indiferente à dor do meu próximo. Mas não é possível que eu tenha amor por Deus e pelo meu próximo e seja indiferente à necessidade daquele que está me estendendo a mão em busca de socorro. E não é possível que eu viva essa espiritualidade de amar a Deus e amar ao próximo sem escolher me fazer próximo de quem está à beira do caminho. Esse é o Evangelho de Jesus. É simples assim. O Evangelho de Jesus exige um sair de si mesmo para ir na direção do outro. Excelente, hein? Palavras importantes, impactantes do pastor batista Ed René Kivitz. Se falamos que somos espíritas e cristãos de verdade, precisamos começar a sair de nós mesmos aqui, para ir em direção ao outro. Ter esse sentimento de compaixão, ele é muito difícil, né? Você tem que sair, você tem que ir em direção ao outro, como explicou aqui o pastor. No próximo bloco, nós vamos continuar aqui nesse assunto, só que agora nós vamos analisar um outro aspecto dessa parábola, que já falamos um pouco aqui, mas vamos agora aprofundar, que é a ideia do amar ao próximo como a si mesmo. E nós vamos ver o que Allan Kardec nos ensina sobre esse tema. Vamos lá, daqui a pouquinho.
Ok, voltamos. Falamos no bloco anterior sobre a importância de usarmos aí a compaixão e a caridade como um antídoto para combater o orgulho e o egoísmo. Por isso que Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, no item 3, nos diz: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Ou seja, diz Kardec, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, Jesus mostra essas virtudes como o caminho da felicidade eterna. E não por acaso, esse capítulo 15, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o título Fora da caridade não há salvação. E também, não por acaso, esse capítulo abre com a parábola do bom samaritano. E vamos recordar aquela frase mencionada dessa passagem, lá do bom samaritano? Amar a Deus de todo o coração, amar o seu próximo como você ama a si mesmo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, mas lá no capítulo 11, vamos sair do 15, vamos para o 11, Kardec nos diz sobre isso, sobre essa frase, do amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Ele diz o seguinte: amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Segue aqui Kardec. Não se pode ter, nesse caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. E aqui nós vamos dar uma paradinha nessa reflexão de Kardec para analisar um exemplo prático nos dias de hoje. Vamos pegar aqui sobre a prevenção à Covid, esse vírus aí, o Covid-19. Se temos amor ao próximo, como a nós mesmos, precisamos usar a máscara para proteger aqui, tanto os outros como a nós mesmos, por exemplo. E estar, obviamente, vacinado, com o calendário de vacinação certinho. Mas algumas pessoas não demonstram esse respeito ao próximo, apesar de muitas se dizerem cristãs e até espíritas. E o palestrante espírita Maher Hassan Musleh comentou sobre isso nesse fim de semana, em uma exposição sobre gozo dos bens terrenos, que é baseado lá no Livro dos Espíritos, uma palestra virtual que foi realizada no Centro de Educação e Orientação Espírita. Vamos ouvir um trecho em que o Maher, inclusive, ele menciona a música Todos Estão Surdos, de Roberto Carlos, e que é uma mensagem muito atual para nós, apesar dessa música ter sido lançada no início da década de 70. Vamos ouvir. Então, alguém chega para a gente e diz assim: olha, cuidado com essa nova variante, cuidado para não se contaminar, use máscara, fique atento. E a gente diz não, porque não pode, porque a gente tem que focar na economia, porque a gente tem que ganhar dinheiro. E aí ganhar dinheiro passou a ser mais importante do que eu cuidar do meu irmão, que talvez tenha menos defesa do que eu, e ele pode ser contaminado e vir a óbito. Então reparem que a loucura, ela é geral. Então ele fala assim: tanta gente se esqueceu que o amor só traz o bem, que a covardia é surda e só ouve o que convém. Mas, meu amigo, volte logo. Venha olhar pelo meu povo, o amor é importante, vem dizer tudo de novo. Ele faz um pedido para que Jesus volte de novo, porque não é possível, nós não aprendemos nada, é isso que ele está dizendo. Todos estão surdos, diz Roberto Carlos, nesse trecho da música mencionado aqui pelo Maher. E a íntegra da exposição poderá ser acessada pelo link colocado lá na descrição deste episódio. Mas além dos aspectos mencionados pelo Maher de desrespeito ao próximo, vimos nesses últimos dias a questão do tenista Novak Djokovic, que não quer ser vacinado e tentou entrar na Austrália para jogar lá um importante torneio. Foi barrado e expulso do país. E vejam que curioso, Djoko é cristão ortodoxo, ou seja, praticante, ele faz questão de mencionar isso várias vezes aí nas entrevistas e tudo mais. No domingo, o jornalista e espírita André Trigueiro fez o seguinte comentário em seu canal lá no YouTube, no programa Papo das 9, sobre a expulsão de Djokovic lá da Austrália. Vamos ouvir. Passo por esse vexame de não poder participar do aberto de tênis da Austrália pelo simples fato de não ter se vacinado. E a Austrália sinaliza o que deve acontecer em boa parte do mundo.
Ninguém é obrigado a se vacinar. Agora, não se vacinar pode ser entendido como um ato de desprezo pela segurança pública e pelos direitos comuns, que a lei deve valer para todos. A lei deve valer para todos, como disse André Trigueiro, e Joko não podia ser uma exceção. Além disso, a liberdade individual não pode e não deve se sobrepor aos direitos e liberdades coletivas, escreveu lá também o jornalista Dorit Harazin, lá no O Globo, deste domingo, dia 16 de janeiro. Tá? Então, eu vou até repetir aqui, a liberdade individual não pode e não deve se sobrepor aos direitos e liberdades coletivos, disse aqui a Dorit. E a lei principal que estamos tratando no programa de hoje é o amar ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, além daquilo que o André Trigueiro está falando, sobre a lei humana, que nós temos que obedecer, claro, e tal, nós também temos uma lei principal, que nós estamos tratando aqui, que é o amar ao próximo como a si mesmo, um dos principais mandamentos deixados por Jesus. Infelizmente, muitas pessoas querem só a parte do amar a si mesmo e fazer o que bem entender sem se preocupar com o próximo. E eu estou aqui fazendo um gracejo, mas é para chorar, porque é duro isso. A gente, em pleno século XXI, com todas as informações que estão circulando, parte médica, científica, e nós vemos ainda muitas resistências. Por exemplo, e no nosso dia a dia, aqui a gente percebe, acho que todos vocês que estão nos ouvindo aqui sabem, ou conhecem, ou têm algum relato. Eu, por exemplo, recebi aqui uma informação, nesses últimos dias, de uma atitude de um ser de pouca luz, que uma amiga acabou vendo, né, essa atitude, em um sacolão aqui em São Paulo, um sacolão aqui para... Não sei se todo mundo tem essa mesma nomenclatura fora aqui de São Paulo, mas seria um pequeno mercadinho. E lá nesse sacolão, o sujeito estava com a máscara no queixo e ironizava a caixa que pedia para ele, gentilmente, né? O senhor pode, por favor, colocar a máscara e tal? E aí ele respondia com ironia, mas você acredita nisso? Ironizou. E saiu rapidinho, quando os protestos começaram a ficar mais fortes. Ou seja, a atitude dessa figura, desse ser de pouca luz, era de total desprezo pelo próximo. Olha, e nem vamos aqui especular se ele estava com as vacinas tomadas. Nem vamos, né? Nem vamos pensar nisso para não ficar ainda mais deprimido. Por isso que Kardec, no texto que estamos lendo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, pergunta: com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhe damos? Claro, com que direito nós podemos exigir se nós não estamos dando isso? Queremos só ser bem tratados e maltratamos, não temos respeito pelo próximo? Como é que fica? Kardec segue dizendo: a prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta, de novo, a benevolência, a indulgência, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Olha quanto nós ainda temos que caminhar. Eu vi uma pesquisa que saiu que 80% da população brasileira quer aí que as pessoas tenham o passaporte de vacina para entrar em lugares fechados. Então, há uma consciência, mas há um grupo que ainda não entende isso, como o nosso tenista aí, sérvio Novak Djokovic, infelizmente. Segue aqui, termina Kardec nesse item 3 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Não haverá mais ódio, se todo mundo seguir aqui essa questão de entendermos aqui a ideia da benevolência, da indulgência, da caridade, da compaixão, não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Ou seja, vai ser uma troca, uma coisa positiva, né? Acho que é importante a gente finalizar aqui o nosso programa de hoje com um apelo, sabe? Para a gente não perder o caminho, não sairmos desse caminho. Se estivermos nesse bom caminho, que ótimo, né? Mas vamos exercitar de verdade a nossa compaixão, com ações, com atitudes, né? A nossa caridade, o nosso amor ao próximo, e o nosso próximo cada vez mais amplo, não só o próximo de quem nós gostamos. E assim, cada um de nós poderá ser uma pessoa melhor, um espírito mais evoluído, e como diz aqui Kardec no final,
conviver em harmonia em sociedade. Né? Poderemos conviver em harmonia em sociedade, porque não haverá mais ódios, nem dissensões, brigas, mas vamos ter o quê? União, concórdia e mútua benevolência, diz aqui Kardec. Muito bem, então ficamos aqui com essa mensagem e vou também fazer aqui uma chamada para o programa da semana que vem. Vamos falar aqui sobre um outro tema palpitante, vamos falar sobre a raiva, a irritação. Como que eu consigo controlar isso? Será que esse sentimento tem algum aspecto positivo? Lições importantes a partir do Evangelho e da doutrina espírita. Não perca! Até a próxima quarta-feira. Fiquem bem, fiquem com Deus.